Boa noite, pessoal do primeiro ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre funções de várias sentenças. A gente está com uma aula bem breve, né, para a gente já iniciar aí a parte de funções modulares, na parte de álgebra, tá? Hoje a gente está aí iniciando aí já o livro 4 de vocês, tá? Já fazendo aí algumas introduções ao livro 4 de vocês. Queria pedir para vocês estarem fazendo as atividades de tarefa online e nessas semanas posteriores vou estar adicionando algumas avaliações para vocês através da plataforma, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre principalmente função modular, mas nós não podemos falar sobre função modular sem definir uma função definida por várias sentenças, ou por mais de uma sentença, tá bom? Então, a gente vai entender o que são funções de várias sentenças, né, através de alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Sentenças, né, dadas em funções quer dizer algumas restrições no qual as funções elas precisam obedecer, tá? Então a gente tem aqui o exemplo 1, tá? Que a gente tem uma função tipo f de x igual a x, tá? A gente tem uma função 2 aqui que é f de x igual a 4. Lembrando que essa primeira função aqui ela é uma função linear, a gente sabe disso, né? Ou função afim, como a gente já viu, com b, nesse caso, termo independente igual a zero. Aqui a gente tem uma função constante, aqui a gente também tem uma função do tipo linear, porém essa é crescente porque o a é maior do que zero, essa é decrescente porque o a é menor do que zero. Aqui ao lado mostra o gráfico dessa função e como ela se comporta dentro de alguns intervalos. Esse tipo de função pode ser classificado como função de várias sentenças. O que isso quer dizer? Que a função montada ao total, ou seja, no geral, ela dentro de alguns intervalos ela se comportou de maneira diferente, ou seja, ela foi descrita por uma sentença diferente, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, que daqui de 0 a 4 no eixo do x, ela se comportou como uma função linear, que é dada pela função 1, tá? No intervalo entre x igual a 4 até 6, ela se comportou como uma função constante, como o gráfico está mostrando aqui, que é a função, no caso, dada pela função 2, ou sentença 2. E aqui, no intervalo de 6 a 8, ela se comportou como uma função linear decrescente, como mostra aqui a sentença 3 para essa função. Então, basicamente, a função de várias sentenças são funções que se comportam dentro de intervalos, descrita por funções diferentes, tá? Bem, a gente tem aqui um outro exemplo, tá, de uma função agora definida realmente de uma maneira bem mais formal, como uma função de várias sentenças, né, nesse caso aqui de duas sentenças, e a gente mostra aqui pela notação de Leibniz que eu tenho um fx igual, aí a gente abre, né, aqui nesse caso uma chave, mostrando que para um x, ou seja, para valores de domínio maior ou igual a 1, ela se comporta como uma função do tipo x mais 1, tá? E para valores de x menores que 1, nesse caso aqui não incluindo o próprio 1, ela se comporta como uma função quadrática, tá bom, pessoal? Então, esse é o gráfico ao lado, é o gráfico no plano cartesiano x e y desse tipo de função, mostrando que para valores menores que 1, ou seja, para valores de domínio para cá no eixo real, né, no eixo do domínio, você tem uma função do tipo parabólica, ou seja, ele é descrito por esse tipo de função linear, ou descrita por essa função, por essa sentença, nesse caso que é uma função do tipo quadrática, tá? Nesse caso aqui, para x maior do que 1, a gente percebe em vermelho aqui que ela é descrita por uma função do tipo linear, tá? Então, linear de A positivo, né, igual a 1, e B igual a 1 também. Então, a gente tem basicamente aqui uma função que é caracterizada por essas duas sentenças, no qual, em cada um dos intervalos, ela vai se comportar como um tipo de função diferente, tá, pessoal? Aqui a gente tem agora um exemplo de uma função, anteriormente a gente descreveu uma função com duas sentenças, e aqui a gente tem uma função de três sentenças, tá? Então você percebe, por exemplo, que o exemplo 3 ele é uma função do tipo f de x, no qual para x maior do que menos 2, ou seja, para valores de domínio maior do que menos 2, ela se comporta como uma função quadrática do tipo x ao quadrado menos 1, tá? Para um x menor do que 2, ou igual a 2, desculpa, ela se comporta como uma função constante do tipo igual a 1, ou seja, em um ponto, né? A gente tem um valor específico aqui para ela, que nesse caso é uma função constante igual a 1, ou um valor de imagem igual a 1.
Para o x menor do que menos 2, a gente tem ela se comportando como uma função linear do tipo x mais 5, ou seja, uma função crescente, obviamente, porque o a aqui dessa função linear é positivo e o b é o termo no qual ela passa no ponto, no eixo dos y, tá bom? Então, quando a gente descreve essa função no gráfico, a gente percebe que a primeira parte dela aqui em azul, ela é descrita por uma função que vem lá do menos 2, né? Nesse caso aqui do menos, a gente poderia até dizer que vem do menos infinito em x, né? Valores de domínio, tá? Eu tenho um y mais x, que no caso é uma função linear crescente, chegando aqui nesse ponto aqui, para o x igual a menos 2, nesse caso aqui, para valor de domínio, a gente vai ter aqui um valor de imagem igual a 1, tá? Para esse ponto aqui, e a partir desse ponto ela se comporta como uma função, nesse caso aqui, uma função quadrática, tá? E você percebe que está descrito aqui, que ela descreve aqui um formato de uma parábola. Então, para valores de x maior do que menos 2, a sentença que descreve essa função nesse intervalo para x maior do que menos 2 é exatamente uma função do tipo quadrática, tá bom, pessoal? A gente tem um outro tipo de função, exemplo 4, agora para uma função apenas de duas sentenças, tá? Eu tenho agora uma função, nesse caso aqui, do tipo que ela se comporta com x maior ou igual a 0, como uma função de segundo grau, com a igual a 1, b igual a menos 5 e c, termo independente igual a 2, tá? Ou seja, uma função quadrática que tem duas raízes bem definidas, tá? Ela se comporta como essa função quadrática de a positivo, por isso que a parábola aqui desse gráfico é uma parábola voltada para cima, tá? Descrito por esse tipo de função. Lembrando que aqui é só para x maior ou igual a 0, tá? É por isso que aqui eu tenho uma bolinha nesse caso fechada aqui, porque aqui está dizendo que existe um valor de imagem para o x igual a 0 também, e para x menor do que 0, ou seja, para valores negativos, né, para valores menores que 0 aqui na reta real do domínio, a gente tem ela descrito como uma função linear no qual o gráfico é uma reta, ou seja, está colocado aqui em azul, tá, pessoal? Lembrando que aqui é o a é positivo, igual a 1, por isso ela é uma função crescente, tá? E o b igual a 2, tá bom? Bem, tudo bem. Mas para que falar sobre função de várias sentenças? Na realidade, é porque para a gente falar sobre função modular, pessoal, a gente precisa definir, nós definimos função modular através de uma função de várias sentenças. Ou seja, uma função modular, ela é uma função de várias sentenças, tá ok? Mas antes disso, a gente vai entender o que é módulo na reta real, tá? Então, o módulo de um número real é que nós chamamos de um tamanho dele, que é descrito na reta real, por uma unidade, tá? Ou seja, você vai perceber que, na realidade, a função do módulo em matemática ela é tornar o número estritamente positivo, tá ok? Então, você tem o módulo ou valor absoluto de um número real, é a distância entre um número até a sua origem. Então, essa é a definição formal, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, o módulo de 3 seria a distância do número 3 aqui até aqui, que seriam 3 unidades, tá? E assim por diante. A gente pode definir o módulo, né, através de duas sentenças. Então, se você tem, por exemplo, um módulo de menos 8, ele é 8. O módulo de 3 é igual a 3. O módulo de menos 3 também é igual a 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, se a gente utilizar o módulo como sendo módulo de um número qualquer, um número que, se ele for negativo, ele torna-se positivo, porque aqui a gente está preocupado em descobrir o tamanho, a distância dele até a origem, e não a sua unidade, o seu sinal, tá? Nesse caso aqui, se você perceber, ó, o menos 3 ele está aqui com relação ao zero que está aqui, porém ele tem 3 unidades aqui, então a gente despreza o valor do sinal, tá? Então, como é que a gente define módulo de uma maneira geral? O módulo de um número x qualquer é igual a x, a ele mesmo, se o valor dele mesmo for maior ou igual a 0, tá? Isso é sempre assim, tá? E ele é igual a menos ele se o valor dele for menor do que 0, tá bom? Então, a definição de módulo sempre será essa. Então, no caso aqui, por exemplo, o menos 8, como ele é menos 8, seria menos ele mesmo. Então, a gente teria um jogo de sinal que tornaria ele positivo, tá ok, pessoal?
Tudo bem. Existem algumas propriedades de módulo que eu vou colocar apenas como medida de conhecimento para vocês, tá bom? O módulo de um valor de um número x aqui qualquer é sempre maior ou igual a zero, né? A gente sabe porque, na realidade, a função do módulo é tornar um número estritamente positivo. O módulo de um número ao quadrado é igual ao quadrado do módulo, tá bom? Que é igual ao próprio número ao quadrado. O produto de um módulo de dois números é igual... o produto do módulo é igual ao módulo do produto, tá? De dois números. Nessa desigualdade aqui, onde eu tenho a soma do módulo de dois números, ela é menor ou igual à soma do módulo de cada número separadamente, e a subtração ela é maior ou igual à subtração do módulo de cada número separadamente, tá bom? Isso para todos x e y pertencentes aos reais. Essas propriedades só valem para valores de x e y, ou seja, valores de domínio, nesse caso aí para funções, domínio imagem, ou para, nesse caso aí, se o x for e y forem números reais, tá ok? Bem, tem mais algumas propriedades, né? A gente dizemos que é comum dizemos que o módulo de um valor, nesse caso aqui, x ao quadrado é igual ao próprio x, né? Ou a raiz dele é igual ao próprio x, mas se o x for menos 2, por exemplo, isso ele pergunta, né? Então a gente tem a raiz de menos 2 ao quadrado é igual a 2, pois menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4 e a raiz do 4 é igual a 2. Logo, a gente tem que, você pode relacionar essa primeira parte aqui, nessa primeira sentença aqui, dizendo que a raiz de um número x qualquer ao quadrado pode ser igual ao módulo dele mesmo, tá? Isso é só uma maneira de você escrever o módulo de um número através de uma raiz de um número dele mesmo ao quadrado. Bem, tudo bem. Agora a gente pode, né, a gente já tem como definir o que seria função modular. Então, na notação de Leibniz, como a gente já vem vendo desde as primeiras ideias de funções para vocês, né, a função modular é definida por duas sentenças, tá? Com base no conceito de módulo, ou seja, a gente vai utilizar o conceito do módulo anterior para definir função modular. Então, você tem uma função do tipo f de x igual a um módulo de um x qualquer, ela é igual, aí a gente define através do conceito de módulo anterior. Ela é igual a ele mesmo, ou seja, o próprio valor de domínio, né? Se o x for maior ou igual a zero, nesse caso aqui vai me dar um valor de imagem, e ele é igual a menos ele se o x for menor do que zero, tá bom? Então você aplica, ou seja, para a definição mais básica de uma função modular, você aplica o conceito que foi colocado anteriormente de módulo, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos. O módulo f de x é igual a x menos módulo de x menos 2. Tem um outro exemplo de uma função, nesse caso aqui é uma função linear, porém modular, digamos assim, né? A gente tem aqui uma função do tipo x ao quadrado menos 7x mais 10 dentro de um módulo. A gente tem aqui uma função do tipo h de x qualquer, né, com x mais 2. E aqui uma função do tipo i de x igual a módulo de x dividido por x, tá, pessoal? É só alguns exemplos de função, tá? Bem, mostrando aqui num diagrama, né, a gente tem que a função associa cada número real x ao seu módulo, ou seja, ao seu valor numérico sem o sinal negativo no conjunto de imagem, né? F é definida de R em R, ou seja, números reais de domínio elevado em números reais em imagem, por uma lei de transformação, que no caso é a própria função modular, tá? E ela é uma lei de transformação do tipo f de x igual ao módulo de x na sua notação mais básica, tá? Bem, o gráfico da função modular, né, como o módulo de um número é sempre um valor positivo, não teremos o gráfico nos quadrantes negativos do plano cartesiano, ou seja, a imagem é sempre real positiva. Ou seja, a gente, na real, quando a gente vai escrever o gráfico de uma função modular qualquer, a gente sempre vai ter valores dos gráficos, ou seja, o esboço do gráfico acima do eixo horizontal ou do eixo do domínio, tá bom? O gráfico da função modular sempre será a união dos gráficos de cada uma sentença. Então a gente vai, por exemplo, olhar aqui para esse gráfico de uma função modular, na função mais básica, ou seja, da definição mais básica possível de função, f de x igual ao módulo de x. Pessoal, por que o gráfico é dessa forma? Percebe que eu não tenho o gráfico indo abaixo do eixo x, exatamente porque nós não temos valor de imagem negativo por conta da definição básica de módulo e como a função é construída, tá? Então a gente tem aqui, para valores que vêm do menos infinito até o zero, a gente tem uma função cada vez mais decrescente, porém ela chega no zero
zero e volta a ser crescente, tá? Lembrando que você aqui não tem valores de imagem negativo, nem do menos infinito ao zero, nem do zero a mais infinito, tá? Então, esse é o gráfico da minha função mais básica modular, né? Do tipo f de x igual a x, tá? Ao módulo de x, tá bom, pessoal? Então, você sempre vai ter valores de imagem positivos com relação a qualquer intervalo, nesse caso de domínio, desde o menos infinito a zero, do zero ao mais infinito, tá bom? Bem, nós temos aqui também alguns outros gráficos de função modular, tá, pessoal? Esses gráficos são gráficos da definição original da função modular adicionada de alguma constante qualquer. Essa constante ela pertence obrigatoriamente, ou seja, a um valor real, né, um número real. E aí ele mostra aqui o que acontece com o gráfico quando você adiciona, nesse caso aqui, um número real a uma definição mais básica da função modular. Então você desloca o gráfico em uma k unidade para cima. O que isso quer dizer? Que se você tem, por exemplo, uma f do módulo de x mais 1, você está na realidade, ao invés de ela passar no zero, igual o gráfico da função anterior, ela é deslocada no eixo do y, ou seja, a função ela é levada para cima no eixo do y, tá? Obtendo valores de imagem, por exemplo, para x igual a 0 igual a 1. Então você vai ter a função vem do menos infinito, né? Ela vem de valores de domínio do menos infinito, passa pelo 1 e vai crescendo até o mais infinito, também tendo sempre valores de imagem positivos, tá? Por conta da definição original de módulo. Claro que existem algumas restrições dentro desse termo independente aqui da função modular, tá bom, pessoal? Mas a ideia do que ele coloca aqui é que, na realidade, você está fazendo uma translação no eixo dos y quando você adiciona uma constante aqui fora da minha definição de módulo para uma função modular qualquer, tá? Se você coloca o menos, você faz o contrário, né? Se você coloca o mais, você desloca ele para cima. Se você coloca o menos, você desloca o gráfico para baixo. E aqui está um exemplo, por exemplo, de f de x igual ao módulo de x menos 2. Então, você vai ter, por exemplo, para x igual a 0, y igual a 2, e a função toca exatamente nesse ponto, né? E a partir daqui ela vai crescendo, tendo valores cada vez menos negativos, tá bom? Bem, aqui também mostra o que acontece se a gente adiciona agora as minhas constantes k dentro do módulo, né? Então você tem aqui uma translação agora em x, tá? Ou seja, você desloca o gráfico da minha função em x, nesse caso para a quantidade de unidades que você colocar aqui, percebe que se você coloca menos ou mais não faz diferença, tá? Porque você tem aqui, obviamente, agora essa constante aqui, você vai ter ela dentro da função módulo. Então, se você colocou aqui x menos 2, a minha constante k é igual a menos 2, você deslocou ela 2 unidades para o eixo do y para a direita, tá, pessoal? Ok? Então, a função que anteriormente ela passaria, por exemplo, no 0, se fosse módulo de x, ela vai tocar agora no 2. Se você adiciona 3 unidades, ela toca no 3 e assim por diante. Você está trabalhando aí agora com uma translação da função modular em x, tá ok? Aqui ele está mostrando quando você adiciona agora um termo somativo, você vai fazer o contrário, né? Você vai deslocar para a esquerda, tá? Então, se você está fazendo uma translação no eixo do x para a esquerda, tá? Então, aí ele te dá aqui a função do tipo f de x igual ao módulo de x mais 3, tá, pessoal? Então, aqui é o 0, você desloca ela 3 unidades para o negativo dos meus valores de domínio para o plano cartesiano, tá? E se você coloca um menos, você desloca ela para a direita, ou seja, para o lado positivo do plano cartesiano, também pela definição básica de módulo, tá ok? Bem, pessoal, aqui ele está mostrando agora o que acontece quando você coloca um módulo numa função do tipo quadrática, tá? Então, você tem, por exemplo, uma função que anteriormente ela tinha valores de imagem negativa entre o intervalo entre 1 e 3, valores de domínio, né, entre 1 e 3, e valores de imagem negativos aqui entre 0 e 1, tá? Com o ponto com o vértice aqui nesse ponto, tá? E aí, quando você introduz o módulo nessa função, você, na realidade, você traz os valores de domínio de valores de imagem que inicialmente estavam aqui negativos, você traz eles para a parte de cima, ou seja, o que você faz é uma inversão, tá, da tua parte que é negativa, colocando os valores de imagem para cima, tá? Então, você vai ter agora, dentro dos intervalos entre 1 e 3, você tem valores de imagem
negativos, positivos dentro dessa imagem quando você coloca o módulo aqui para esse tipo de função quadrática aqui, tá? Bem, pessoal, a gente discutiu o que é função modular, falamos sobre função igual a sentença, aqui a gente vai falar um pouco sobre a equação modular, tá? A equação modular independente se x é positivo ou negativo, o módulo de x sempre será o valor positivo, ou seja, ela parte da definição básica do que seria o módulo, né? Ou seja, ela parte da definição de módulo, que é, na realidade, tornar o número estritamente positivo, tá? Então, sendo um k um número positivo, o módulo de x igual a k, ou seja, x é igual a k. Ou x é igual a menos k, tá? Isso vai depender, né, nesse caso aqui, se o x aqui é positivo ou negativo, pela definição básica de módulo. Utilizando essa propriedade, nós resolvemos equações modulares, tá? Então, aqui ele te dá uma equação modular, tá? Para um problema qualquer, né? E, né, no caso, esse problema aqui é um problema que ele coloca que vocês podem olhar com mais calma, tá, pessoal? Através da resolução dessa equação modular, da definição básica, ele consegue encontrar os valores de x apenas usando a definição básica de módulo, tá bom? Aqui a gente tem a equação modular, que também ela segue o mesmo padrão, porém agora a gente tem uma desigualdade. Lembrando para vocês que equação e inequação modular, além das definições básicas de módulo, seguem as mesmas regras de equações e inequações que a gente já viu de primeiro, segundo grau, né? Com exceções que a gente vai ter aí em inequações, quando você tem que montar as soluções, você monta as soluções, mas essas soluções elas não são essencialmente números, mas sim intervalos de números que a gente faz através da interseção, que a gente encontra através da interseção entre esses intervalos na reta real, tá, pessoal? Aqui ele dá um exemplo, tá, de inequação modular, resolve utilizando inequação modular, isso que eu vou deixar para vocês olharem. Bem, pessoal, essa parte de função modular, na realidade, é uma parte bem simples, né? Uma parte bem... Ela tem muitas aplicações práticas, tá? Vão ter muitos problemas aí no livro de vocês para vocês estarem resolvendo, certo? Dizer para vocês que agora as minhas aulas elas vão ser postadas de hoje por diante, dessa semana por diante, nas quintas e sextas-feiras, tá? Nas quintas-feiras serão postadas as aulas de matemática, na sexta-feira serão postadas aulas de física no canal da cooperativa, tá? Da escola. E dizer para vocês fazerem as atividades do Tarefa Online, e a partir das próximas semanas eu vou estar montando algumas avaliações que serão lançadas na plataforma para vocês estarem fazendo essas atividades, essas avaliações, para eu poder estar montando avaliando vocês e dando a nota de vocês através dessas avaliações que eu vou colocar na plataforma para vocês, tá? Tenham uma boa tarde, boa noite, tchau, tchau.